O levantamento do patrimônio material e imaterial nos municípios de Codó, Santo Antônio dos Lopes, Capinzal do Norte e Dom Pedro, no estado do Maranhão, seguiu metodologias propostas pelo IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e essas metodologias elas são desenvolvidas por equipes multidisciplinares que vão a campo no sentido de inventariar os bens de determinadas comunidades. Esses bens são de caráter imaterial e imaterial, mas a proposta que o IPHAN recomenda e que nós estamos desenvolvendo é de conjugar essas duas metodologias para que fique claro que o patrimônio material e o imaterial, eles não estão isolados, eles estão dentro de um contexto e é esse contexto que confere a esses bens a sua autenticidade, a sua tradicionalidade, acompanhados da comunidade e dos usos que essa comunidade faz desses bens inventariados. Quando ele chegou, o povo aplaudiu. Quando ele chegou, o povo abraçou. Patrimônio pode ser definido por um conjunto de bens de natureza material e imaterial considerado importante para a identidade de um povo de um determinado lugar. Os bens materiais tradicionalmente são reconhecidos como as edificações, prédios, praças e itinerários. Já os bens imateriais se constituem nas celebrações, nos festejos, nas crenças, nos modos de fazer, nos modos de ver e viver. Eu morava na mata, sozinho era eu, mas eu tinha pra mim quem morava na mata, eu era eu. Quando um dia apareceu pra mim, uma turmeira que no céu, uma estrela de dia. A partir do momento que as comunidades que foram levantadas percebem a existência de bens materiais e imateriais passíveis de serem patrimonializados, é possível apresentar a elas uma proposta de salvaguarda desse patrimônio cultural. E quando você apresenta essa proposta de salvaguarda, o que você está assegurando é a possibilidade de que esse patrimônio cultural seja transmitido de geração em geração, que ele seja reelaborado, recriado continuamente. Todo o trabalho de campo foi pautado pelas metodologias SICG e INRC, que formam a base do Sistema Nacional do Patrimônio Cultural. Embora estejamos falando de instrumentos independentes, as duas metodologias possuem interfaces e campos complementares. Para isso, arquitetos, antropólogos e historiadores atuaram coletivamente no levantamento dos bens. As diferentes percepções permitiram uma leitura mais ampla a partir do diálogo entre o patrimônio material e o patrimônio imaterial. A possibilidade de ver a sua história e perceber os seus lugares de uma outra maneira. É a partir desse processo mesmo de escuta, às vezes de provocação com relação à história e à memória, que todo um traço identitário se aflora. Então, esse trabalho de levantamento, ele confere, de fato, uma identidade. Quando você descobre que o lugar sozinho ele não significa nada, você precisa entender o uso e a apropriação que as pessoas fazem com relação a esse lugar para que ele tenha importância. E dessa maneira é que você identifica uma praça, uma ponte, o rio. Dessa maneira também que você entende por que uma celebração é determinante, é tão importante para uma comunidade, um festejo.
são essas riquezas que muitas vezes não são percebidas porque elas estão tão incorporadas no dia a dia, nas práticas sociais, que quando questionadas elas ganham uma outra conotação, uma outra dimensão. O reconhecimento das edificações possibilita compreender os legados históricos que constituem a memória arquitetônica de cada município, suas formas de ocupação e apropriação do espaço. Para isso, inúmeros bens foram pesquisados e identificados a partir da elaboração de croquis, mapas, iconografias, fotografias e entrevistas, como igrejas, praças, fábricas, espaços culturais, traçados urbanos e ferrovias. No dia 22 de agosto de 1953, foi fundado o Centro Operário Coroense de uma desavença que teve na diretoria da União. Os fundadores do Centro Operário eram sócios e diretores da União. Aí surgiu Francisco Lopes da Silva, conhecido por Chico Lopes, funcionário da Estrada de Ferro São Luís Teresina. Aí se uniu Gonzaga, que era coletor, e logo em seguida o motorista Chico Rego, Francisco da Chaga Rego. Para completar o grupo, João Borges da Silva, conhecido por João Curica, sapateiro. Foi misturado, pedreiro, sapateiro, e surgiu para fundar o Centro Operário, né? Aí o Justino disse o seguinte: você não vai vender e nem emprestar o Centro Operário. Vocês vão lutar pelo Centro Operário. Eu sei que agora a gente vai para frente. As expressões culturais, os modos de fazer, os ofícios, celebrações, festas, costumes, práticas sociais, técnicas e saberes de uma comunidade configuram um conjunto de bens que preservam sua ancestralidade. O levantamento desse patrimônio requer uma profunda pesquisa sobre sua formação histórica e o processo de reconhecimento local sobre a relevância dos bens registrados. Essa aqui é a vassoura da Embira do Palmito do Coco Babaçu. Embira do Coco Babaçu. Quem é que vai lá no mato colher? A gente compra estrada e a gente compra em casa, a gente compra por cento. Que interior é esse que as pessoas vêm? A maioria das pessoas vem de que lugar? É variado. Lagoa Preta. Lagoa Preta. Santa Rita. É muito lugar, Papocá. É tudo de Codó. Tudo de Codó. Tudo município de Codó. Ceará, foi Nova Russa. Nova? Nova Russa, Ceará. Nova Russa. É, Ceará. Agora me conte. Sim. Como é que faz o quê? O senhor pega o leite? O queijo a gente faz o seguinte, a gente bota o soro, coalho dentro do leite. Então a gente bota o produto dentro do leite, coalha, depois tira o soro da coalhada. Tá. Depois escorre a coalhada. Depois que tira o soro, bota o sal na coalhada e vai para a prensa. Ah, só bota essa coalhada no fogo? É, vai pro fogo, o soro para cozinhar a coalhada. Tá. Tá. Entendi. Entendeu? Em primeiro lugar, Deus, né, que é o maior. Ele que me deu essa intuição espiritual e que eu cheguei a esse lugar que estou. E os meus trabalhos aprovados, aí começou a crescer. Isso que cresceu. Então eu agradeço em primeiro lugar a Deus e os santos, sob a voz de São Francisco de Assis. Começou assim. Ninguém nem soube como era. Minha mãe, meu Deus, o que é isso, meu filho? Todo mundo se espantava das histórias. Mas eu só fazia essas coisas mais de admirar incorporado. Não era aí o Bita do Barão Sol. Eu continuo sem saber, eles é que sabem. Comecei a receber essas entidades e ia por aí quando tinha
alguma coisa aqui em Codó, que aqui tudo era proibido, esse trabalho nosso, quando a gente via, era proibido. E eu vinha para cá e ia com os meus negros para dentro do mato para poder dançar tambor, que era proibido. A polícia. Você já foi perseguido pela polícia? Todo mundo morava aqui, perseguia sempre na época. Aqui foi assim, veio um cidadão por nome Vitorino, Tenente Vitorino. Tenente Vitorino disse que veio para acabar com o Terecô. Nessa época, nossas entidades, nós sozinhos, todo mundo dos três suecos, falou para ele que não iam acabar o Terecô. E ficamos assim escondidos. Quando foi uma certa vez, a filha dele recebeu uma entidade, e aí ele foi embora do Codó. Falavam assim, até cantavam, tinha uma doutrina que falava que ele tinha vindo acabar com o Terecô. Não acabou. Tinha uma mais ou menos assim, baia, baia, baiador, baia, baia, baiador, o Tenente Vitorino não acabou com o Terecô. Agora as próximas etapas são as etapas de educação patrimonial e de desenvolvimento de um programa de salvaguarda desse patrimônio. E mais uma vez a participação da comunidade é importantíssima, é fundamental, uma vez que é essa comunidade que confere aos bens inventariados, identificados, a sua tradicionalidade e a sua autenticidade do ponto de vista da cultura material e da cultura imaterial, ou seja, da cultura de um povo, de uma forma geral. O antropólogo Darcy Ribeiro dedicou boa parte de sua vida a estudar o povo brasileiro. Para ele, cultura é a forma singular com que um povo exerce a sua humanidade. Audível na língua que fala ou na forma que canta, visível nas coisas típicas que faz, observável nos seus modos peculiares de conduta, assim entendida, a cultura é atributo dos chavantes e dos chineses. É bonito se ver a beleza da criação. Elelelele, que a força inspiradora ilumine todo o meu ser. Quero um mar de poesia, quero meu boizinho honrar, cantar versos, fazer rima, nossa cultura exaltar. Ver a beleza da criação, que a força inspiradora ilumine todo o meu ser. Quero mar de poesia, quero meu boizinho honrar, cantar versos, fazer rima, nossa cultura exaltar. Pois foi Deus que fez o homem, inteligência para construir